Oportunidade do século. Vamos falar aqui de top 6 ações que muitas pessoas nem estão olhando, mas que são uma grande oportunidade para estar olhando nesse momento, tá? Fato é que nós tivemos um choque econômico aí promovido pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que resolveu criar aí o famoso tarifaço. E eu fiz uma série de vídeos falando sobre tudo isso, o que é o tarifaço, né, o que está acontecendo, a China que falou que é uma piada isso daí, e o mercado, meus amigos, não gosta de incerteza e puniu a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nos Estados Unidos caiu bastante. Aqui no Brasil, estamos em recuperação, mas algumas ações caíram e não voltaram. E muitas pessoas estão aí perdendo oportunidades por não estar fazendo alguns estudos bem interessantes. E nós vamos compartilhar aqui com você 6 ações de empresas que caíram bastante com esse choque comercial. Bom, na sexta posição, a gente vai falar aqui da Petrobras, uma excelente empresa que infelizmente foi muito mal administrada em alguns anos, principalmente na era da Dilma Rousseff. Quem se lembra da Dilma Rousseff? Saudades daquele stand-up, as piadas que a Dilma falava, mas não tenho saudades do seu governo em si, que deixou a economia brasileira muito mal. E a Petrobras, na época, também foi muito mal administrada. Ela passou por um período de boa administração, é uma empresa de muita excelência, paga bons dividendos, ela que todo mundo sabe, né, que é a grande responsável por extrair o petróleo aqui no Brasil, é uma empresa que tem como grande sócio o governo federal, porém é uma empresa que dá muito lucro, é uma empresa de grande consistência, uma empresa que paga bons dividendos, só que sofreu bastante com esse choque comercial, porque o preço do petróleo desabou. O que acontece? Quando a gente tem um choque comercial desse tamanho, é esperado aí uma possível recessão no mundo. Então, teoricamente, as pessoas vão consumir menos, os países vão negociar menos e o petróleo ele acaba sofrendo, as pessoas vão utilizar menos o petróleo e o petróleo acaba se desvalorizando. Lembrando que o mercado ele sempre enxerga o futuro e não o presente. Então o petróleo desabou e as ações da Petrobras também caíram bastante aí nos últimos dias. Porém, se a gente olhar para o longo prazo, a Petrobras é uma empresa que nada mudou. É uma empresa de excelência, é uma empresa que já passou por diversos governos, está aí firme, forte e pagando bons dividendos, tá? E antes da gente começar falando aqui da Petrobras, já quero pedir aí sua ajuda para o nosso canal. Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, tá certo? E me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Mas vamos lá. Hoje, uma ação da Petrobras, código PETRI4, ações preferenciais, está custando cerca de R$31 no momento que eu gravo, tá? Nos últimos 12 meses, suas ações se desvalorizaram 1%, 0,95%, muito pouco, tá? E o seu PL hoje, eu acho que está muito atrativo, lembrando que o PL é um indicador de valuation, o preço sobre lucro, segundo Benjamin Graham, até 15 é um PL muito atrativo. Para mim aqui uma Petrobras a 11,28 realmente está bem atrativa, tá? E o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, está em 1,13, né? Esse indicador significa o quê? Quanto que nós estamos pagando pelo valor patrimonial da Petrobras? Por toda a sua estrutura, né? Por toda a sua questão física também, né, suas plataformas e tudo mais. Então 1,13 significa que a gente está pagando aqui o preço justo. Segundo Benjamin Graham, que foi professor de Warren Buffett, até 1,5 para ele é uma empresa que estaria barata, tá? Segundo o patrimônio dela, estaremos pagando mais barato. Bom, e um dividend yield aqui de 24,4%, né? Lembrando que o dividendo é uma participação nos lucros da empresa que eles vão estar distribuindo aí em formato de dividendos para os acionistas. Então 24,41%, meus amigos, eu te desafio na renda fixa a você achar um produto que pague isso, tá? É um dividendo muito gordo e ainda por cima são dividendos isentos da cobrança de imposto de renda, tá? Seguindo aqui, a gente vai dar uma olhada no gráfico e vejam como as ações de Petrobras, elas caíram com esse choque comercial. Elas caíram muito, tá? Porque o preço do barril do petróleo, ele desabou. Então aqui, ó, no dia 2/4 de 2025, as ações negociavam a R$37, tá? Caiu para 31, caiu até para baixo de 31. Caiu bastante, tá? A gente está falando aqui de uma queda de 20, 25%. Realmente as ações de Petrobras caíram muito. Vamos dar uma olhada no porquê caíram, né? Olha o preço do barril do petróleo como desabou também, né? A gente vê aqui uma queda brusca aqui em abril. A partir do momento que o Donald Trump soltou a notícia do tarifaço ali em 2 de abril, o preço do petróleo desabou e puxou junto as ações petrolíferas. Não foi só a Petrobras, a Prio, também que trabalha com petróleo aqui no Brasil, também é uma empresa que caiu bastante. Ela não tem dedo do governo, é uma ação
100% privada, tá? Uma ação muito boa que eu gosto também, poderia estar colocando aqui como oportunidade, e essas ambas ações caíram muito devido a essa questão do petróleo. Só que o que eu vejo para o futuro? Quando os países sentarem para conversar, quando o Donald Trump cair na real e ver que talvez esse plano não é uma boa, o mercado vai voltar a subir, né? O mercado ele enfrenta a crise, cai, depois sobe, é cíclico, a história mostra isso. E quando a gente consegue encontrar boas empresas negociando um bom valuation abaixo, né, do que o mercado acredita que seja aceitável, a gente vê que são boas oportunidades que aparecem, tá? Olhando aqui o histórico de dividendos da Petrobras, a gente vê que atualmente ela pagou 24,41% e tem uma média nos últimos 5 anos de 25,73%, tá? Só um cuidado aqui, porque a gente tem que observar que teve um ano específico que a Petrobras realmente pagou muito aqui em 2022, tá? Foi um ano atípico, a Petrobras vendeu muitas empresas que estavam embaixo do seu guarda-chuva e distribuiu muitos dividendos em cima disso, tá bom? Mas a gente vê que nos últimos anos aqui, ó, desde 2021, a empresa vem pagando ótimos dividendos, sim. Bom, e por que ela paga bons dividendos? Porque é uma empresa que nos últimos anos conseguiu entregar bons lucros. Se a gente olhar aqui nos últimos 12 meses, foram 490 bilhões de reais de receita líquida para um lucro líquido de 87 bilhões de reais. Tá? Em 2022 teve muito mais lucro pela venda de algumas empresas e tudo mais e distribuiu muito mais dividendos. Bom, e agora vamos falar de uma empresa nos Estados Unidos que caiu bastante, as suas ações derreteram também aí com esse choque econômico entre, principalmente, né, a gente está falando aí de China e Estados Unidos. E a China é um país que a Apple faz muito uso para produzir os seus aparelhos lá. Ela é muito dependente da China. Então as suas ações caíram pra caramba. As ações de Apple chegaram a cair mais de 30%, o que não é normal para uma empresa tão grande e tão, né, famosa por bons resultados, cair tanto assim na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Por que a Apple ela é tão dependente da China? Se nós olharmos a cadeia hoje de suprimentos, a mais avançada do mundo para eletrônicos é lá na China. Eles já estão desde a década de 90 recebendo muitos investimentos. A própria Apple, outras empresas que produzem lá, investiram muito na China, porque a mão de obra lá é mais barata. Então eles resolveram levar suas indústrias para lá. Eles fazem os projetos lá nos Estados Unidos. O que nós vamos lançar? O Apple 22, 23, 24, o fone de ouvido 25, enfim, só que manda produzir na China, porque a mão de obra é mais barata. Então, desde a década de 90 foi assim. A indústria já está preparada com uma cadeia muito avançada, uma tecnologia muito robusta para fazer tudo lá. Quando você recebe uma notícia que essa questão vai ser super tarifada, ou seja, agora a Apple teria que arcar com muitos impostos para produzir lá, ou eles teriam que repassar o preço para o consumidor final, ou iam ter que diminuir os seus lucros. Então não teve jeito, o mercado puniu a Apple, mas vamos lembrar, né, gente? A Apple é uma empresa muito grande, a Apple é uma empresa de excelência, tá? Uma empresa, enfim, que eu invisto há muito tempo e é uma empresa que eu confio demais, né? E ninguém, não seja um bobo, achando que CEO de Apple ia ficar muito quieto, né? Tanto é que Donald Trump já deu um passo atrás e já começou a isentar principalmente aí questão de eletrônicos, computadores, celulares que são produzidos da China. Ele deu um tempo aí na questão do tarifaço. Com certeza foi uma pressão dos CEOs das grandes Big Techs chamando Donald Trump para uma conversa. Ó, meu amigo, realmente não dá, tá? Então é muito mais prático para a Apple produzir lá na China. Em larga escala, a indústria consegue te atender mais fácil por lá, tá? A mão de obra é mais barato, o custo fica muito mais barato para produzir na China. Se fosse colocar isso hoje para os Estados Unidos, não está preparado, a indústria não está preparada para atender a demanda mundial. Então a Apple teria grandes problemas. Além disso, a gente sabe que na China o próprio governo subsidia as empresas por lá para melhorar a economia, para gerar emprego, tá? E os Estados Unidos teria que tirar a mão do bolso e começar a subsidiar, o que não deve estar muito na frente aí, nem animando muito a questão de Donald Trump, tá? Então realmente acredito eu que o mercado vai dar um passo atrás, né? O Donald Trump vai interromper essa questão e as ações da Apple têm tudo para continuar surfando aí em alta, porque é uma empresa muito lucrativa, tem clientes fiéis, o mundo adora a Apple, essa é a minha opinião pessoal, tá? Quero saber até de você, você prefere hoje a Apple, a Samsung ou outra marca também? Coloca aqui, eu sou um apaixonado pela Apple. Mas vamos lá, a Apple hoje custando uma ação $198, só que lá nos Estados Unidos você pode comprar frações de ações, então com $1, $2, $3 você pode comprar, tá? Diferente aqui do Brasil. Bom, e nos últimos 12 meses, mesmo com esse tombo que a Apple deu, ela ainda se valorizou 12,7%, tá? Mesmo após cair bastante. O seu PL está em 31, é uma empresa esticada, tá? Quando a gente olha o PL, né, de 31, a gente entende que o valuation dela está esticado. Só que ela é uma empresa de tecnologia,
tá? É uma empresa que se espera muito lucro dela no futuro. Então, o PL realmente de Apple vai estar esticado, de Google, enfim, de empresas como Microsoft, realmente são esticadas. Tá? Eu acho que com essa queda brusca, mais de 30%, hoje a empresa voltou a ficar atrativa aqui. É isso que o mercado está falando para os investidores no geral. Tá? O PVP 44, também você vai falar, nossa, meu Deus, esse PVP está super esticado. Só que a Apple não é uma empresa com grande estrutura patrimonial, ela é uma empresa de tecnologia, tá? Então ela não precisa de grande estrutura, ela terceiriza muita coisa lá na China, inclusive, como a gente falou, para produção, tá? E ela praticamente nem paga dividendos, 0,5% aqui ao ano, é uma empresa de crescimento, ela prefere pegar o lucro dela e reinvestir nela mesma, tá? Mas olha aqui, olha o gráfico, o que aconteceu, né, gente? Olha aqui, a partir do dia 2 de abril, ó, as ações custando $223, tombaram para $198, mas na verdade elas caíram para 160, já deu uma recuperada, tá? Ela caiu mais de 30% aqui, ó, a partir do dia 2 de abril com essa notícia do tarifaço, tá? Seguindo aqui, ó, vamos comparar, só para você ter uma ideia de como as ações da Apple deram muito dinheiro aí para os investidores nos últimos anos. Olha aqui a comparação com a Ibovespa, com o CDI, que é a renda fixa no Brasil, o IPCA e o IVVB11, que representa aí o índice dos Estados Unidos da Bolsa Americana, tá? No caso aqui, ó, a Apple nos últimos 10 anos deu 1.222% de lucro aqui para os acionistas de Apple. Já a Ibovespa 144%, a renda fixa brasileira 142%, o IPCA brasileiro 71% e a Bolsa nos Estados Unidos 425%. Bolsa americana que é muito eficiente, é muito vencedora realmente, né? Fora a questão do dólar, que é sem dúvidas a moeda mais forte do mundo, tá? Então olha aqui, ó, a Apple, ela se valorizou 10 vezes mais do que o índice da Ibovespa no Brasil. É uma empresa realmente muito vencedora. Se a gente olhar aqui as receitas e lucros da Apple, olha aqui, ó, nós estamos falando em bilhões de dólares, tá? Quase 400 bilhões de dólares para um lucro de 96 bilhões de dólares aqui nos últimos 12 meses. É uma empresa que nos últimos 10 anos teve receitas extraordinárias e um lucro também absurdo, tá? E aí você vai me perguntar, André, mas como é que eu faço hoje para encontrar essas ações de empresas, caso eu queira estudar sobre elas, caso eu queira internacionalizar o meu patrimônio, caso eu queira começar a olhar para o exterior, tá certo? Bom, e aí a gente vai falar do nosso parceiro que já está aqui com a gente há bastante tempo, que é a Nomad, tá? Hoje, eu acho que a Nomad é a melhor empresa para você realmente internacionalizar o seu patrimônio. Você vai encontrar o dólar mais barato na Nomad. Lá você também pode pedir o seu cartão de débito, né, que é aceito em mais de 180 países. Eu mesmo uso muito esse cartão para viajar e eu te garanto que ele tem o dólar mais barato e não tem tarifas escondidas como outros cartões aí da concorrência. Ao você internacionalizar, ter dinheiro nos Estados Unidos, a gente está diversificando, não deixando tudo aqui no Brasil, deixando num país desenvolvido, com uma moeda forte e com certeza, aí, além de bons lucros, você tem uma proteção. E para quem duvida da força do dólar, né, meus amigos? O dólar já custou R$1 ali em 1994, $1, R$1. Depois, $1 já custava R$2, $1 custava R$3, $1, R$4, $1 passou de R$6. Então, realmente, o dólar tende a se valorizar frente ao real nos próximos anos. E o bacana também é que você tem atendimento 100% em português, tá? Eu vou deixar o QR Code aqui para vocês, abrir aí a sua conta, tá? E também vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo, tá bom? Então aproveita, vai lá e utilize o nosso cupom aqui, 40 dias, tá? Esse cupom vai te garantir até $40 de cashback nos primeiros 15 dias a partir da abertura da sua conta. Então corre lá que realmente vale muito a pena. Mas vamos lá, quarta posição, vamos voltar aqui para o Brasil, nós vamos falar agora da SLC Agrícola e o porquê que ela se beneficia tanto com isso. Bom, com a questão do tarifaço, os Estados Unidos tarifando a China, que também é uma grande consumidora de commodities do mundo, a gente tem o quê? O Brasil aí, opa, no holofote. O Brasil também, que é uma fazenda a céu aberto, produz muita commodity. A SLC Agrícola é uma baita de uma empresa, tá? E ela também fornece aí milho, algodão, enfim. E é uma empresa que pode fornecer para a China produtos agora que vão ficar em atrito China e Estados Unidos. Então é uma empresa que nesse momento ela pode se dar bem, tá? E vamos dar uma olhada aqui então na SLC Agrícola, uma empresa, vamos primeiro para o gráfico aqui, ó, e a gente vê que no caminho inverso da maior parte das empresas que caíram com tarifaço, a empresa ela subiu, tá? E se ela continuar aí sendo beneficiada com esse tarifaço, que é o que o mercado acredita, ela pode ter saltos maiores. É isso que o mercado acredita e eu também. Bom, mas vamos lá. Uma ação hoje da SLC Agrícola custando R$20 aproximadamente, no momento que eu gravo. Nos últimos 12 meses, ela se valorizou 12%. Seu PL está aqui em 18%, seu PVP em 2,30, tá?
um valuation aqui interessante. E pagou ainda 4% de dividendos nos últimos 12 meses. Seguindo aqui, vamos dar uma olhada no histórico de dividendos. É uma empresa que pagou 4% atualmente e nos últimos 5 anos uma média de 4,7%, tá? E também, olhando aqui a questão dos lucros e receita, a gente vê aqui que nos últimos 12 meses teve uma receita de 7,8 bilhões de reais para um lucro líquido de 481 milhões de reais. As empresas do agro brasileira também são muito eficientes, né? A gente pode ver aqui que nos últimos 10 anos a empresa deu lucro, teve boas receitas também, né? E na terceira posição, vamos falar agora da Google também, que negocia suas ações lá nos Estados Unidos. Hoje uma ação custando cerca de 158 dólares, né? E também caiu bastante. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. É uma ação que caiu bastante aqui depois das notícias do tarifaço, né? Em 2025 a Google derrapou, mas todo mundo conhece a Google. É uma empresa que fatura muito dinheiro, inclusive é dona aqui do YouTube que a gente vem gravando, o YouTube que ganha muito dinheiro com os anúncios. Só que a Google ganha muito dinheiro com nuvem, com produtos da própria Google. A Google é uma empresa gigantesca, considerada uma Big Tech, das maiores empresas do mundo, né? E se a gente até olhar, né, quem investiu aí $1.000 nos últimos 10 anos, dobrou, triplicou, quadruplicou o patrimônio, teria hoje cerca de $6 mil, tá? Lembrando que uma ação está custando aqui cerca de 158 dólares, mas você pode comprar 1, 2, 3 dólares lá na Nomad, como eu falei para vocês, dá para fazer essa operação também, tá? Bom, mas vamos lá, vamos fazer aqui um comparativo dos índices, né? Olha aqui, ó, o Google, ele se valorizou 991% nos últimos 10 anos, contra o Ibovespa de 147%, um CDI de 142% e o índice da Bolsa Americana 431%. Então, realmente, o Google, as ações se valorizaram muito e tem potencial para continuar se valorizando, porque é uma empresa que busca todo ano ótimas receitas e bons lucros, né? Se a gente olhar aqui, nos últimos 12 meses foram 350 bilhões de dólares para um lucro líquido de 100 bilhões de dólares. Então é uma empresa que também tem uma margem líquida muito eficiente por ser uma empresa de tecnologia, né? Agora vamos voltar para o Brasil na segunda posição, vamos falar da Vale, uma empresa que caiu bastante, tá? E caiu muito devido a essa notícia do tarifaço. Apesar da Vale não exportar tanto minério de ferro para os Estados Unidos, a Vale ela exporta muito para a China. E com essa notícia do tarifaço, o mercado entende que a China poderia começar a comprar menos da Vale, tá? Mas eu acredito que a Vale, no valuation que ela está, realmente ela está muito atrativa, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o preço que ela negocia hoje a R$ 53,00, sendo que ela caiu para baixo de R$ 50,00 com a notícia do tarifaço, ela deu uma recuperada aqui, né, a gente vê no gráfico, mas nos últimos 12 meses ela ainda apresenta uma queda de 10% aí sobre suas ações. O PL da empresa está em 7,6, preço sobre lucro, e o PVP 1,17, mostrando um valuation muito atrativo para a Vale. E ela pagou nos últimos 12 meses 8,8% em dividendos, lembrando que são isentos de imposto de renda, né? E o histórico de dividendos da Vale mostra que ela é uma empresa muito boa pagadora para os seus acionistas. Olha aqui, ó, nos últimos 5 anos pagou uma média de 9,5% e atualmente 8,84%. É uma empresa também que nos últimos anos vem apresentando uma receita muito boa e um lucro também muito eficiente para os seus acionistas. E na primeiríssima posição, nós vamos falar da Amazon, ela que tem canal de streaming Amazon Prime, ela que vende muito para o mundo todo, ela que apresentou a logística mais eficiente do mundo para empresas depois seguirem o seu caminho como o Mercado Livre, enfim. A Amazon é uma empresa de muita eficiência, só que sofreu muito com a questão do tarifaço, porque a Amazon ela também demanda muito produto da China, produtos mais baratos, para conseguir vender aí no seu site, para o mundo todo, tá? Então a Amazon também é bem independente da China e está muito pressionada. Se a gente ver aqui no gráfico, olha como caiu bastante aqui em abril as ações da Amazon, né? Uma ação custando hoje cerca de 179 dólares, só reforçando que você pode comprar 1, 2, 3 dólares de ações da Amazon, mas suas ações realmente caíram bastante, tá? Agora, para quem investiu em Amazon nos últimos 10 anos, se deu muito bem. A Amazon aqui trouxe 1.700% de lucro para os seus acionistas, contra um Ibovespa de 147%, um CDI de 142% e uma bolsa nos Estados Unidos de 431%, tá? Isso porque a empresa realmente é uma empresa eficiente, ela é uma empresa do varejo, realmente tem margem mais apertada, só que é uma empresa que fatura muito, ó, 640 bilhões de dólares por um lucro de 59 bilhões de dólares. Então ela tem uma margem líquida aqui de quase 10%, além de ser uma empresa de varejo, ela também tem outros serviços que ajudam a aumentar essa margem líquida da empresa, tá bom? Lembrando, pessoal, se você quer internacionalizar o seu patrimônio, se você quer comprar dólar mais barato, né, vai lá na Nomad, vou deixar aqui o QR Code novamente para vocês e o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Utilize o cupom 40 dias para você ganhar até 40 dólares aí de cashback, tá bom? Um grande abraço para você, faça bons investimentos e até o próximo vídeo.